pessoal, meu nome é Suzane Paixão, eu sou odontopediatra e hoje a gente inicia uma série de vídeos que eu me propus a fazer para vocês, discutindo temas interessantes da odontopediatria. Sempre junto com o vídeo vai vir com uma postagem no feed, como veio hoje mais cedo, e aqui nesse espaço a gente vai discutir o mesmo assunto, mas de uma maneira mais aprofundada. Então hoje a gente vai falar sobre os hábitos bucais deletérios. Vamos lá? Então, antes da gente começar a falar sobre os hábitos bucais, tem um assunto que é muito importante ser abordado, que é sobre a amamentação. Então, é consenso, entre todos os órgãos de saúde, a Organização Mundial da Saúde e todas as associações relacionadas à saúde infantil, tanto odontológica quanto médica, que a amamentação, é o melhor alimento que o bebê pode receber e que essa amamentação ela deveria ser exclusiva, ou seja, só isso, o bebê deveria somente amamentar no peito da mãe pelos primeiros 6 meses de vida, e essa amamentação deveria ser complementar até os 2 anos, alinhando com uma introdução alimentar saudável, livre de açúcar até os 2 anos de idade. E que a amamentação, ela tem diversos benefícios para a mãe, como a gente já descreveu no post mais cedo no feed, e muitas vantagens para o bebê, E dentro da saúde bucal, essa amamentação ela vai propiciar o desenvolvimento correto, saudável, dos ossos da face, da musculatura facial, vai favorecer o desenvolvimento de um padrão respiratório adequado. Então, a amamentação para o bebê, ela é indiscutivelmente, a melhor orientação. Mas a gente sabe que algumas mães, por diferentes motivos, elas não vão conseguir seguir essas orientações e vão precisar entrar com uma complementação ou até uma substituição dessa amamentação natural. E aí que vem a primeira informação desse vídeo, A gente sabe que a mamadeira, ela causa, ela traz prejuízos para esse bebê, Principalmente no quesito relacionado com a amamentação. E esses prejuízos muitas vezes se relacionam pela forma da sucção, A amamentação natural, seja feita no peito da mãe, o movimento da sucção é um movimento de ordenha, no qual o bebê vai ter que fazer um esforço, Então, às vezes a gente pode observar que o bebê ele até transpira um pouco, a gente observa os calos de amamentação que podem dar na boquinha do bebê, porque a amamentação ela é um exercício físico de esforço para o bebê. E quando a gente usa a mamadeira, diversos estudos já demonstraram que esse padrão de sucção, esse padrão de movimentação, ele é diferente, E aí, qual que é a grande discussão? E a gente vai abordar isso mais à frente, quando a gente for apresentar os resultados de alguns artigos científicos. Quando eu tenho, uma complementação dessa amamentação natural com o uso da mamadeira, muitas vezes pela diferença nesse padrão de sucção, o bebê quando ele vai, usa a mamadeira e no próximo momento vai mamar no peito da mãe, é como se ele desaprendesse esse movimento correto e acontece o que chama confusão de bico. E aí pode acontecer o desestímulo, para a amamentação natural, para a amamentação no peito, que não é o ideal. Então, por isso, a gente não recomenda, o uso das mamadeiras. Caso aconteça, tenha acontecido alguma impossibilidade da mãe ou da criança em amamentar, existem algumas alternativas à mamadeira, Então, a gente tem os copinhos, usados até mesmo recém-nascido, como no vídeo que eu tô colocando aqui para vocês verem, as colheres, E tem os copinhos de transição quando a criança já está numa idade um pouquinho mais avançada. Então, são alternativas para evitar os prejuízos que o uso da mamadeira pode ocasionar, principalmente no que diz respeito à duração desse aleitamento materno. Começando a falar sobre os hábitos de sucção, já é descrito na literatura, principalmente
no livro de odontologia para bebês, do pioneiro, né, em estudar odontologia para bebês no Brasil, o professor Luiz Walter, esse livro que aparece logo aqui, né, ele diz que os hábitos de sucção, eles podem ser considerados uma necessidade fisiológica do bebê, que se encontra na fase oral, né, que segundo a teoria de Freud, que é por meio dos atos de sugar, morder, mastigar, que esse bebê vai explorar o meio que o circunda. Essa é a fase na qual a satisfação dos prazeres e da própria subsistência estão ligadas às funcionalidades do sistema estomatognático, girando em torno da própria cavidade bucal e das suas funções de alimentação e de reconhecimento do próprio ambiente. Só que, nos casos em que essa necessidade de sucção fisiológica, né, não seja satisfeita, né, a criança ela acaba desenvolvendo, né, a necessidade de sucção ou do polegar ou de alguns outros dispositivos, como por exemplo a chupeta. E essa situação, ela deve ser avaliada individualmente, sempre considerando a importância do desenvolvimento emocional e físico do bebê. Portanto, né, os hábitos bucais deletérios, né, de sucção de dedo ou de chupeta, né, eles vão ser desenvolvidos muitas vezes quando essa necessidade fisiológica de sucção do bebê não é satisfeita de alguma maneira. Então, falando agora mais especificamente sobre as chupetas, né, a gente sabe que o uso das chupetas, principalmente no Brasil, ele é muito estimulado, né? Muitas vezes o uso da chupeta, ele faz parte até da compra do enxoval do bebê. Hoje existem sites e lojas, né, até físicas, que confeccionam chupetas individuais, com strass, a letra do bebê, né, chupetas grandes, chamativas. Então é um hábito, né, muito cultural nosso. E já tem relatos na literatura de uso de chupetas há muitos e muitos anos, né? Antigamente ela era até um pano, né, que as crianças sugavam. Né, por muito tempo foi associado, inclusive, a usar líquidos adocicados, por exemplo, a fuxicório. Né? Então é uma cultura, né, cultural nossa o uso da chupeta. E o objetivo, né, de se usar a chupeta, né, é para tranquilizar, né, para acalmar essa criança no momentos de estresse, de cólica, no momento de dormir, né? O nome chupeta em inglês é pacifier, ou seja, né, o nome dela já diz para que ela veio, né? Então, o objetivo do uso da chupeta é tranquilizar essa criança, né, através dessa necessidade fisiológica, né, e de prazer da criança, que é o movimento da sucção. Qualquer odontopediatra, profissional da saúde, ele não deve, né, nós não recomendamos o uso da chupeta, e assim como nenhuma outra associação ou organização ligada à saúde infantil, né? Porém, né, essa decisão de usar ou não a chupeta acaba sendo uma decisão familiar. E quando o paciente chega, principalmente para nós odontopediatras, né, ele já chega com esse hábito, né, ou com esse uso já instalado ou não. Então, muitas vezes, cabe a nós, odontopediatras, orientar, né, a melhor ou a menos pior maneira possível, né, e a qualidade dessa chupeta, para que promova menores ou alterações menos graves na saúde bucal desse bebê. Então vamos falar das chupetas. O uso das chupetas na nossa cultura, ele é antigo, aceito, né, e muitas vezes estimulado. A compra da chupeta, ela faz parte inclusive do enxoval do bebê. Existem sites e lojas que são especializados em personalizar essas chupetas para esse bebê. A função da chupeta é muito simples, né? Através do hábito de sucção, né, que é um hábito prazeroso para esse bebê, a chupeta é oferecida com o objetivo de aliviar essa tensão, esse momento de estresse desse bebê, seja por causa da cólica, seja pelo momento, né, de dormir, na hora de dormir. Porém, né, nenhum profissional da saúde deve estimular o uso da chupeta. Mas
O uso ou não da chupeta continua sendo uma decisão familiar. E muitas vezes, quando o paciente chega ao nosso consultório odontológico, principalmente, esse uso já está estabelecido ou não. E cabe a nós, odontopediatras, orientar, né, aos pais sobre esse uso para que tenha os menores efeitos adversos possíveis. Então, como a gente já descreveu no post, né, no feed para vocês, quais são essas orientações importantes de serem oferecidas para os pais nesse momento? Então, se esse hábito, né, já está estabelecido, que ele tenha um tempo limite. E o tempo limite para que esse hábito cesse seria aos 2 anos. Para que eu consiga balancear, né, as consequências adversas do uso dessa chupeta. Porém, né, essas consequências, essas alterações que podem acontecer, elas vão depender da tríade, né, que vai aparecer aqui para vocês, de intensidade, duração e frequência desse hábito. Além disso, outra orientação que a gente pode dar para os pais é que essa chupeta seja o mais leve possível, né, o mais simples possível. Evitem chupetas muito pesadas, muito grandes, evitem colocar, amarrar paninhos, né, ou pendurar qualquer dispositivo que vá pesar e que a criança tem que fazer, né, uma maior força na sucção, porque aí também, né, as consequências, né, serão proporcionais à maior intensidade do movimento de sucção. Outra orientação importante que a gente pode fazer é o uso ou não das chupetas com bico ortodôntico. Então a gente tem as chupetas convencionais, né, que tem o bico arredondado, e a gente tem as chupetas ortodônticas, né, que o objetivo delas é simular o mamilo da mãe. Os fabricantes prometem, né, que essa chupeta do bico ortodôntico elas vão causar, vamos dizer assim, menos alterações na arcada dentária desse bebê. Mas um estudo recente, esse que vai aparecer aqui para vocês, é uma revisão sistemática, e aqui já é importante que eu fale o que é uma revisão sistemática, né? Só para quem é leigo no assunto se situar. Então, uma revisão sistemática é como se os pesquisadores tivessem pegado os melhores estudos nessa área de um tema, e aí eles comparam os resultados desses melhores estudos e apresentam para a gente esses resultados e esses valores encontrados. Então, sempre que eu estiver pesquisando, procurando algum assunto, é interessante, né, que eu procure uma revisão sistemática no tema, porque ali vai me fornecer a melhor força de evidência dentro dos estudos científicos. Então, esse estudo é uma revisão sistemática. E aí eles perguntaram, né, a pergunta foi: usar bico ortodôntico ou usar a chupeta convencional vai impedir com que essa criança tenha alterações ortodônticas, né, alterações, maloclusões? E aí o que eles encontraram, né? Que o bico ortodôntico, ele sim, em alguns momentos, em algumas alterações específicas, eles conseguem reduzir, né, quando comparados ao bico convencional, principalmente no que diz respeito ao overjet. Então, nesse estudo, eles apontam que o uso do bico ortodôntico, né, da criança, em comparação com o bico convencional, diminui, né, esse overjet em até quase 1 milímetro. E também em relação à mordida aberta anterior. Então, o uso do bico ortodôntico diminui um pouco do diâmetro, vamos dizer assim, da mordida aberta anterior. Mas o uso do bico ortodôntico não é capaz de impedir as alterações dentofaciais que acontecem do uso da chupeta, né? E eles concluem esse estudo nos dizendo que o fator, mais do que o bico ortodôntico ou o bico convencional, o fator mais importante que vai determinar as alterações dentofaciais advindas do uso da chupeta é o tempo, né? Tempo de permanência, o tempo de duração desse hábito. Então, por isso, né, é tão importante que a gente oriente que essa criança interrompa esse hábito aos 2 anos de idade.
e que, se for usar, né, se estiver usando, dê preferência a esse bico ortodôntico, que apesar de não impedir as alterações dentofaciais, ele vai diminuir, né, em alguns pontos essas alterações. Quando a gente fala sobre a sucção do polegar, a gente tem um problema mais grave, porque diferente da chupeta, a gente não consegue remover esse dispositivo, né? E aí, o hábito de sucção do polegar, muitas vezes, ele acaba se estendendo por toda a dentição decídua ou de leite, né? E avançando, muitas vezes, até a dentição permanente e provocando aí defeitos ou alterações dentofaciais, às vezes até esqueléticas, mais graves, né, e necessitando um tratamento ortodôntico e uma intervenção ortodôntica no futuro. E aí eu tô aqui o tempo inteiro falando que o uso de chupeta vai causar prejuízos na saúde bucal desse bebê e dessa criança. Mas quais são esses prejuízos? O estudo de Lima e colaboradores em 2016 demonstrou que 27% das crianças que chupam chupeta, elas apresentam algum tipo de maloclusão. A mais comum é a mordida aberta anterior. 96% das crianças que chupam chupeta apresentam mordida aberta anterior. A segunda é a mordida cruzada posterior. 88% das crianças que chupam chupeta por tempo prolongado, elas apresentam mordida cruzada posterior. Uma outra alteração é o overjet acentuado. 52% das crianças que chupam chupeta apresentam um overjet acentuado. Além dessas alterações, além dessas maloclusões, o uso prolongado de chupetas e sucção do polegar, ele pode alterar o padrão respiratório, né, causar alterações do padrão respiratório dessa criança e também provocar alterações na fala, na deglutição e a língua, né, ela pode agir depois como um fator de manutenção dessa maloclusão estabelecida inicialmente pelo uso das chupetas. Além do prejuízo, né, da maloclusão que o uso prolongado da chupeta pode causar, ela tem um outro motivo para a gente contraindicar o uso da chupeta, que é a possibilidade de causar prejuízos no estabelecimento da amamentação ou então a diminuição do tempo desse aleitamento materno. Então essa relação entre o uso de chupeta, o uso precoce de chupeta e a diminuição do tempo de aleitamento materno, ela já é descrita e abordada na literatura há algum tempo, né? Ao longo desse vídeo, a gente já discutiu o motivo, né, dessa associação ser tão discutida. Da mesma maneira acontece para o uso da mamadeira, então, principalmente por causa da confusão de bico, ou seja, o padrão de sucção oferecido pela chupeta, ele é diferente do padrão de sucção exigido para a amamentação do bebê. E quando eu tenho o uso dessa chupeta precocemente, antes ou no começo do estabelecimento dessa amamentação, isso pode causar a confusão de bico, ou seja, o bebê vai ficar confuso, vai desaprender o movimento correto de sucção e isso, né, vai desestimular ou às vezes até impedir, né, a continuação dessa amamentação. E aí, isso é um assunto que já é bastante discutido na literatura, mas, né, em 2016, Buccini e colaboradores, eles fizeram novamente uma revisão sistemática, né? Então, lembrando por que eu estou escolhendo uma revisão sistemática para apresentar o resultado aqui. E eles quiseram saber, a pergunta deles, né, a pico question dele, que é a pergunta da revisão sistemática, foi se o uso de chupeta, a relação do uso de chupeta com a interrupção da amamentação exclusiva até 6 meses de idade. Ou seja, o que eles queriam saber? Será que realmente a chupeta diminui o tempo de aleitamento materno exclusivo? Ou será que ela é capaz de reduzir esse tempo de aleitamento materno exclusivo somente quando ela é introduzida muito precocemente, ou seja, antes desse aleitamento materno esteja bem estabelecido? Ou será que essa chupeta ela é somente um marcador para problemas, né, durante a amamentação?
Então, eles, né, fizeram toda a metodologia bem rigorosa, que é de uma revisão sistemática. E o que eles encontraram? Né? Na maior parte dos estudos, eles encontraram que o uso da chupeta, ele causa confusão de bico e diminui sim o tempo de aleitamento materno exclusivo. Porém, em alguns estudos, né, dentro desses que eles avaliaram, principalmente os 2 estudos de ensaio clínico randomizado, não se pôde afirmar, né, que essa associação aconteça. Já no estudo realizado por Carcavale e colaboradores em 2018, né, grupo de pesquisa liderado pela professora Júlia Serra Negra daqui da Universidade Federal de Minas Gerais, ele avaliou essa mesma pergunta, porém para crianças prematuras. E aí, para crianças prematuras, né, os resultados apontados foram muito interessantes, já que o uso da chupeta ele esteve associado com a dificuldade na instalação da amamentação, o uso de mamadeiras favoreceu o desenvolvimento de hábitos bucais deletérios, principalmente o uso de chupetas, e a amamentação ela apareceu também como um importante fator inibitor do desenvolvimento de hábitos bucais deletérios. Demonstrou também que a associação entre o uso de mamadeira e chupeta, né, ela pode provocar sim confusão de bico. E ressalta que para os bebês prematuros, né, o estabelecimento da amamentação natural é até mais difícil. Muitas vezes esse bebê ele vai passar por longos momentos de internação e às vezes essa amamentação ela não consegue estabelecer, né, tendo a necessidade, né, do uso de alternativas para a amamentação. E muitas vezes a alternativa mais comumente usada é o uso da mamadeira. E assim, esses bebês, né, têm mais comumente também fazem uso da chupeta. Portanto, gente, concluindo, né, dentre todos esses estudos, né, dentre tudo que a gente estudou e discutiu nesse vídeo, é indiscutível a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses e que ela seja prolongada até os 2 anos de maneira complementar, sem introdução de mamadeira e sem introdução da chupeta. Em todos os trabalhos e livros e artigos lidos, a motivação materna para estabelecer a amamentação é o fator mais importante para o sucesso da amamentação. Obviamente, existem situações em que, por diferentes motivos, essa mãe não vai conseguir amamentar o seu filho, né? E aí a gente também já apresentou algumas alterações, algumas alternativas que são possíveis, né, para substituir a mamadeira, né? E para que essa mãe, né, não se sinta, né, culpada, né, por não conseguir amamentar, né? Já que a gente sabe, né, é muito bem descrito na literatura, principalmente da psicologia, que as mães que não conseguem amamentar, elas têm um sentimento de culpa muito grande. Então a gente tem alternativas, né, para essa impossibilidade de conseguir amamentar, sem causar prejuízos para a saúde bucal desse bebê. E para finalizar, nós, odontopediatras, né, a gente deve ser o parceiro da mãe e da família nesse processo, oferecendo, né, as melhores orientações, sem juízos de valor, e amparando a família durante todo esse processo. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado de alguma maneira. É o primeiro vídeo que eu faço, então peço desculpas pela falha, eu vou aprimorar ao longo do tempo e encaminhe para quem vocês acham que tenha interesse de escutar. E se vocês tiverem sugestão de temas, me mandem, por favor. Um beijo.